Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso grupo espírita de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. O estudo é sobre o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nesse estudo, aprofundaremos no capítulo 5, Doenças Contemporâneas. Os tópicos doenças físicas e mentais, tragédia do cotidiano e o homem moderno. Passo a palavra para os nossos facilitadores, Gelson e Humberto. Com vocês, querido. Quer começar, Humberto? Pode começar, Gelson. Bem, então está estudando, né, o capítulo 5. Então, boa noite a todos, né? Esse momento especial do nosso estudo. E agora estamos na nossa última parte do capítulo 5, que começa com doenças físicas e mentais. E o que eu acho interessante aqui, começando o nosso diálogo, né, é que ela reforça dois pontos, né? Uma é a questão de que, mais do que doença, existe doentes, né? Então, ela tira essa tendência de projetar na doença o mal da nossa vida, né? Mas sim reconhecendo que a doença, na verdade, é um processo dialógico, né? Para nos poder alertar justamente ao desequilíbrio e a nossa condição. Eu acho que isso é uma questão importante, né? Porque isso nos responsabiliza e nos compromete em relação à nossa atitude, à nossa forma de ver o mundo e de nos relacionarmos conosco e com o outro. E também, né, então ela vai explicando justamente isso, né? Que a doença é um efeito de distúrbios profundos no nosso campo energético, mental, do espírito, né? E frente a uma caminhada de uma condição que ainda é incompleta, ou seja, o homem é um ser que está se constituindo, né, um ser inacabado, a falta nos move, né? Isso é algo que a psicologia vai trabalhar muito, a psicanálise de Freud, né, o Guattari, né, e outros autores, né, a esquizoanálise, o próprio Jung, né, a questão da falta. E esse movimento, então, vai colocar uma condição que, dependendo do que a gente busca, se o homem não realmente olhar para ele, né, para essa falta e o que constitui essa falta, invariavelmente vai surgir novas doenças, né? A gente busca cura para algumas doenças, a gente consegue superar algum tipo de enfermidade, mas de outro lado vão surgindo outras doenças, como as patologias do vazio, as doenças ligadas ao modo de ser da vida moderna, né, que ela está trazendo aqui, né? E aí ela fala uma outra coisa importante, que é a simbologia da cruz, né? Que é um símbolo de totalidade, de intersecção entre dois eixos da vida, o eixo horizontal e o eixo vertical. E ela fala aqui no meu livro, na página 92, né? No meio do item doenças físicas e mentais. E ela comenta que o homem está muito voltado para o eixo horizontal, o homem conquista o exterior e perde-se interiormente, né? Então, ela diz, avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética, né? Então, tem esse mundo horizontal que é do ego, da experiência doente, né? Enquanto estar no mundo e todas as conquistas que envolvem o mundo horizontal, como a tecnologia, o progresso técnico e outras conquistas da realidade do ego, mas tem um eixo vertical do self, né? Da alma, que é dessa dimensão dos valores da ética, que ficam mais ou menos deixado de lado, né? E ela diz que esse conflito entre o exagero de um eixo e a falta de outro vai, de um lado, nos dar comodidade, prazer, mas sem harmonia interna. E isso, consequentemente, vai gerar um processo de tensões e de, mesmo que de um lado a gente tem bem-estar, de outro a gente tem um homem insatisfeito, é, frustrado, com atavismo do passado, com uma volta da violência, e entre outros comportamentos comuns que a gente vive agora
no contexto atual, né? Então, isso queria começar chamando atenção, Humberto, para a gente poder se ocupar dessas questões que a Joana traz. Excelente. Pois é, e essa foi uma semana de notícias estranhas, né? Perturbadoras. Entre elas, uma muito impactante, né? O da moça que foi atirada de uma ponte. Mais um escândalo tipicamente brasileiro, né? Que decorre da nossa típica pressa e descuido em fazer as coisas, né? Mesmo coisas que põem em risco a vida humana. Se Joana de Ângeles estivesse analisando esse caso no texto dela, a primeira coisa que ela colocaria, como sempre, é o seguinte: qual é o sentido de dar sentido à vida através de uma ameaça extrema à vida? Qual é a condição, o que é que está por trás de você precisar ter a experiência de ser atirado da ponte? Mesmo que o recurso tivesse certo, mesmo que o equipamento tivesse colocado, né? Por que dessa necessidade? Porque ela retorna muitas vezes a os picos de adrenalina, os esportes radicais, o instinto de competição, a busca desenfreada por mecanismos de preenchimento de vazio existencial, né? E ela vai identificar sempre essa busca como falta de algo que preencha de fato a vida humana. E a vida humana sendo infinita, ela só pode ser preenchida pelo infinito, né? Mesmo que a gente tenha esportes radicais o tempo todo, e aqui eu vou lembrar de uma experiência concreta que eu tive de viver numa cidade que era uma estância de esqui, ou melhor, é uma estância de esqui no Tirol, né? Então ali nos Alpes, e essa cidade, como toda cidade europeia, né? Tem muitos idosos e naturalmente a estrutura hospitalar e a estrutura de saúde da cidade tem um pouco a ver com o fato de haver muitas pessoas de idade avançada, mas ali na cidade de Bressanone tem uma peculiaridade que é hospitais de traumatologia e de emergência dedicados apenas a esquiadores, porque são centenas de jovens ou de pessoas de meia idade também, né, todos os anos, que sofrem acidentes gravíssimos. E eu conheci muito de perto e trabalhei com as duas moças, duas profissionais religiosas que fazem o trabalho de capelania do hospital. E elas duas me disseram o seguinte, que elas chegaram ao hospital com mentalidade de profissional de hospital normal, de saúde normal. Quer dizer, quem precisa do atendimento espiritual é quem tem um tumor, quem está mais idoso, né? Pode ter uma terminalidade ou uma condição que não vai sair do hospital. No entanto, com a experiência, com o passar dos anos, as duas foram percebendo o quê? Que aleijamentos que impediam a mobilidade de rapazes de 15 anos, né, de mocinhos também, né, de 18 anos, tal. Esses aleijamentos, eles eram gravíssimos do ponto de vista espiritual, né? Eram jovens que estavam ali justamente viciados na adrenalina, geralmente, correndo riscos, descendo a 120 quilômetros por hora o morro, né? E se explode numa árvore ou numa pedra, quebrando joelho, coluna, todo tipo de coisa, né? E aí o que que acontece? Esse pessoal, eles têm inclusive uma tendência a não serem pessoas que gostam de ler livros ou de ficar em casa, mas são pessoas que gostam de viajar o mundo pulando de paraquedas e esquiando a 120 quilômetros por hora. E, claro, se o sujeito só quebrou o joelho, para mim seria ruim, mas
mudaria pouco a minha vida, sinceramente, né? Eu perder uma perna, uma coisa assim, mudaria relativamente pouco a minha vida. Mas para o sujeito cuja vida tem muito a ver com essa performance física, esses jovens, eles interpretam aquilo como a morte, né? Então, quer dizer, um problema no joelho, na coluna, ou às vezes uma amputação de uma perna, de acordo com as profissionais do hospital, né? É interpretado como a morte. Acabou, não tenho mais vida, né? Quer dizer, o sujeito ele ainda pode fazer milhões de coisas e a vida espiritual dela está totalmente normal do ponto de vista, quer dizer, então, o cérebro está funcionando, eu consigo me comunicar perfeitamente, eu posso tocar violino, eu posso, né, ter uma profissão, eu posso fazer matemática, eu posso louvar a Deus, né? Mas muitas dessas pessoas, às vezes com acidentes na perna, principalmente muito jovens, por serem muito jovens, eles imaginam que a vida acabou, não tem mais sentido nenhum, é o vazio total, uma ameaça existencial grave. Então, Joana de Ângeles, do jeito profundo que ela analisa as coisas, ela vai dizer aquilo que todo mundo diz pra gente, que a vida verdadeira é a do espírito, que a doença mental e até física é um reflexo kármico, comportamental, existencial, psicológico, tá? Moral, né? Mas ela não diz isso trivialmente, como outras pessoas diriam. Outra pessoa jogaria a frase de efeito, né? Pensamento é tudo, tal, e fica por isso mesmo, segue o baile, né? E Joana de Ângeles, ela tem o cuidado de explicar por que que pensamento é tudo. Por que que primeiro tem o doente, depois tem a doença? Por que que a doença é um produto do doente, né? Porque são vidas em desequilíbrio, vidas em desespero, vidas em desalinho, e isso vai coincidir com o que ela diz lá no comecinho desse tópico, que a matéria é frágil, os tecidos são muito delicados, e a gente tem, às vezes, um senso de imortalidade, que é do espírito, obviamente, né? Essa sensação de que a gente tem superpoderes, que eu posso fazer o que eu quiser da vida, essa sensação é espiritual, ela não é física. Porque fisicamente, obviamente, eu não posso fazer tudo que eu quiser, né? Espiritualmente, meu coração é um vulcão e quer fazer um monte de coisas, né? Minha mente vai na velocidade da luz, ou mais rápido que a velocidade da luz. E o corpo não acompanha. O corpo é feito de tecidos que seguram um pouco de água, e é isso que é você, do ponto de vista físico. Extremamente frágil a mudança genética, mudança celular, mudança de tecido, mudança anatômica, inclusive, né? A gente sabe até o cérebro se rearranja, e as pessoas que são sempre nervosas, ou que estão com medo de tudo, ou sempre ansiosas, ou que têm traumas, ou que têm desequilíbrios, vícios tremendos, elas vão danificando esses tecidos super frágeis que não são feitos para resistir a qualquer exagero e qualquer abuso. Eles são feitos para serem cuidadosamente administrados. E pouquíssimas são as pessoas que administram cuidadosamente os seus tecidos orgânicos. Pouquíssimas são as pessoas que tratam o cérebro como se fosse uma coisa sagrada e cultivam o próprio cérebro, cultivam os músculos, cultivam os ossos, os dentes, né, a pele, como se fosse um templo sagrado. A maioria só existe por acaso no corpo, né? Eu só estou assim de passagem habitando esse corpo e o corpo estraga, vai estragando por causa disso, né? Por causa dessa atitude. Coincide com isso também a questão da tragédia, né? Que é a próxima questão a ser tratada depois das doenças, que é aí mais o, o corpo como lugar do espírito, né? Que o espírito ele vive em meio à tragédia, naturalmente. A gente tem, por exemplo, Friedrich Nietzsche, que escreve o seu primeiro livro, Nascimento da Tragédia, tentando dizer exatamente, né?
todos os problemas que esse pensador tem, claro, né? Vários desequilíbrios, mas tentando dizer fundamentalmente isso, né? Que a vida humana é trágica por natureza. Todos nós vivemos a tragédia, porque todos nós estamos diante da espada da morte. Todos nós estamos diante da espada da falta de sentido, da falta de propósito. Então, isso já torna a vida de todos nós naturalmente trágica. Ele tem uma veia pessimística, claro, né? Mas a gente, numa veia mais espiritual e otimista, a gente pode ver que essa tragédia, ela é moderada também pela graça, pela glória, eh, pelo louvor a Deus, né? Pelo reconhecimento da bondade, da justiça, da misericórdia. Mas, enquanto a tragédia é natural, a misericórdia, a justiça, o amor, a bondade de Deus é uma construção da nossa consciência. A gente tem que fazer um tremendo esforço para chegar nessa consciência. É interessante, né, Humberto? Quando está falando das doenças, né, a gente vê que realmente tem jovens até que buscam inconscientemente suicídio, né, uma forma de buscar as alturas em vez de pegar os pés no chão, com uma forma infantil também, porque a criança também é impulsiva e não registra os perigos da vida, né? A Joana, então a gente pergunta o que é a doença hoje, né? Eu acho que ela responde mais adiante, né? Justamente quando ela está trabalhando esse item, a tragédia do cotidiano, e ela comenta aqui, eu vou ler porque eu acho bem interessante. Os conteúdos psicológicos mantenedores, no final da 95, mantenedores do equilíbrio, fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado e desestruturam o homem que se selvaja ou foge para as furnas sombrias da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. Então, ela usa um termo aqui que nós usamos em psicologia, aqui como um sintoma importante, alienação. Então, eu acho que a grande doença do homem, do ponto de vista psicológico, é a alienação. O que é alienação? É essa incapacidade de eu estabelecer uma comunhão e uma conexão com a essência da vida e comigo mesmo. Então, a alienação é uma forma de estar apartado do self. O ego está sozinho, isolado, né? Alienado das coisas, né? Do que é realmente verdadeira e realmente importante. E essa alienação vai gerar duas coisas do ponto de vista prático, né? Ou a alienação vai gerar que o ego toma o lugar do self. Então, eu acho que eu sou o self, então é uma atitude onipotente, onde eu me coloco no centro do mundo e pego para mim essa fantasia de posse, poder e conquista, né? Eh, Trocando lugar com o self, achando que eu sou o centro da vida, ou nessa alienação eu me recolho e me fecho na insegurança, no medo, em todos os sintomas ligados a uma visão daí de fragilidade, de incapacidade que isso possa gerar, me sentindo rejeitado, né, uma parte da vida. Então, essa alienação aí, eu acho que é bem interessante o termo que ela usa, e que de uma certa maneira está fazendo ligação também com essa questão da tragédia do cotidiano, porque ela começa, né, Humberto, justamente dizendo aqui que há uma perda do senso trágico, né? É uma perda do senso trágico, né? Que o senso trágico é justamente a capacidade do homem estar em conflito, né? No sentido de poder experimentar a vida, né? A partir de um significado profundo diante da sua existência. Então, a perda do senso trágico, que para Joana de Ângeles, é um tipo de esvaziamento existencial, onde as dores, as conquistas e os limites humanos deixam de ser vistos como parte de um aprendizado ou de uma jornada.
E isso resulta justamente numa existência mecânica, falseada, desprovida de grandeza e propósito, como o Humberto estava colocando, né? E aí temos, claro, variações disso. O Humberto está falando do ponto de vista filosófico, né? O espírito trágico, como o pensamento de Nietzsche, de Camus, né? Que aponta o senso trágico como essa capacidade de encarar a imprevisibilidade, né? Os limites do poder humano e os acidentes da vida com dignidade e força interna, né? Então, a perda desse senso, do ponto de vista filosófico, nos transforma em seres meramente reativos, dominados pelo niilismo ou pela superficialidade. Já no ponto de vista psicológico, né, isso fala desse esse vazio existencial, né? Então, que a Joana também vai comentar aqui no livro, né? A modernidade, o excesso de estímulo, a sobrecarga mental, né, que vai gerando uma desconexão, que é essa alienação que eu falei, com o self, com o eu verdadeiro. Então, esse indivíduo perde a capacidade de dar sentido ao sofrimento, e aí a resposta é esse vazio constante e uma falta de viver ou realizar tarefas diárias ou compensar isso, como esses caras que se cortam, que buscam estímulos cada vez maiores, né? Como o Humberto falou, o que faz uma pessoa querer ter atirada de uma ponte, né? É justamente uma compensação a esse estado esvaziado, né, de sentido de realização. E aí tem também a visão espiritual de Joana, né? Então, quando ela vai trazendo todo, descrevendo toda essa tragédia aqui do cotidiano, né? Ela vai trazer justamente que esse indivíduo focado apenas nas coisas materiais e imediatas, né? Esquece da sua essência espiritual. Então ele passa a se consumir e sofrer de maneira desproporcional diante das pequenas adversidades, né? Então, perdendo a soberania sobre seu próprio destino, ou seja, a capacidade de ser, de auto sustentar, de autogerir. Então, a perda aqui do senso trágico é a perda justamente dessa grandeza espiritual, ou seja, o oposto do senso trágico, a gente vai poder reconhecer essa grandeza da existência e compreender que mesmo diante da dor, da dificuldade, do aparente caos, nós temos a capacidade de agir com resiliência e buscar um propósito superior para as nossas ações. Então, é isso que ela está trazendo aqui no início, aqui, quando ela fala na perda do senso trágico. Ótimo. Lembrando, todos estão convidados, né, a acrescentar alguma coisa, mas eu acho essa volta, e reincidência de Joana de Ângeles na questão da tragédia, uma coisa que denuncia muito um senso histórico dela, ou um apego, ou uma raiz na cultura grega e na cultura romana, né? Porque o tempo todo ela está voltando a Sófocles, ela está voltando a essa questão da tragédia. E para os gregos, a tragédia era obra religiosa, né? Era uma obra que, sim, denunciava a desgraça da vida, né? A tragédia da vida, mas ao mesmo tempo dava sentido, explicação para a tragédia da vida. E por isso a tragédia destoava da comédia, que na comédia nós temos a diminuição da importância das coisas para o nível ali do dia a dia, do cotidiano, das relações de família, né? É disso que trata a comédia, relações de família, o que que acontece no mercado, né? Então ninguém morre. Então nós podemos nos esquecer de que a vida ela comporta esse limite da desgraça, tá? Não tem ninguém que fica aleijado na comédia. A comédia ela é sobre uma pessoa que rola e bate a cara e tudo, mas não aconteceu nada. Então a gente pode rir disso, porque a vida não terminou ali. Se a vida terminasse ali, a gente ia fazer o quê? A gente ia ser obrigado a fazer filosofia. A gente ia perguntar, poxa, qual que é o sentido disso? Por que que essa pessoa morreu? Qual que é o propósito dessa história? Qual é a lição moral, a moral da história, né?
Então, é diante do horror, diante do limite, diante da morte, principalmente, que a tragédia nos aponta para os deuses, né? Fala, olha, só tem um jeito. Se nós morremos, se nós sofremos tanto, é porque há um plano, há algo maior, há alguém tirando alguma lição moral dessa história. Ou, aí seria loucura completa, né? Seria o niilismo, e por isso que Nietzsche volta na questão da tragédia, porque para ele não tem sentido, né? A gente tem que meio que lidar com isso, com o fato de que a vida é um moedor de carne. Mas para os gregos e para Joana de Ângeles, justamente não é essa a situação. A vida é bela, a vida é maravilhosa, a vida é abençoada, a vida é justa. Então, para que ela seja justa, amorosa, boa e misericordiosa, a tragédia ela precisa ter um senso espiritual de ordem cósmica, de justiça cósmica, né? Mas ela não apaga o fato de que ela nos ameaça. E ela nos ameaçando, nós vamos ser conduzidos ao próximo tema, que é o medo, né? A paralisia e o medo diante da ameaça quando ela fala, por exemplo, da Medusa e do herói Perseu, né, que enfrenta a Medusa. E isso é impossível pelas suas forças normais. Nenhum ser humano poderia, em hipótese nenhuma, enfrentar um monstro que petrifica apenas com o seu olhar, né? Só de você olhar para ele. Então, Perseu só tem uma chance, e a vitória dele, ele só ganha do monstro por causa dessa chance, dessa dádiva que ele recebe, que é o escudo de Atena, né? E aqui é muito interessante, é muito sugestivo, porque ele só é capaz de se defender do medo paralisante através do escudo da deusa da sabedoria e da inteligência, da deusa da consciência. Então, é essa luz da consciência que é quase uma graça divina na história, né? É através disso que ele vai poder enfrentar um medo que te paralisa, que te petrifica, que te inutiliza, né? E continuar lutando contra essa ameaça que petrifica todo mundo e todo mundo morreu petrificado, todo mundo foi vencido pelo monstro, menos ele, porque ele tinha em seu poder, né? Tinha posse dessa arma magnífica que era o escudo da deusa da sabedoria e da consciência. Então ele avança, continua lutando mesmo sob ameaça de petrificação, não desiste por causa disso. E ultimamente consegue decapitar a ameaça, né? O monstro. E o monstro decapitado, o monstro morto, ele ainda não é totalmente isento de perigos, porque em mitos posteriores você pode carregar a cabeça da medusa cortada e quem olhar para ela fica petrificado, né? Quer dizer, os poderes diabólicos assim do monstro, eles não são eliminados, eles não desaparecem, mas eles estão ali sob controle da coragem e da consciência, que são os recursos que Perseu usa para superar a ameaça. E a gente também pode fazer isso. A gente pode fazer mais ou menos o trajeto do herói, desde que a gente tenha as forças e a disposição de enfrentar o desafio, mas que a gente também use os recursos divinos, sem os quais a gente não tem como vencer. Gil, Gil, Olá, boa noite a todos. Desculpa falar. Não, eu fiquei na alienação dos réus e gostaria até de agradecer, porque eu tinha uma visão completamente contrária, né, dessa alienação. A pessoa alienada que fica com aquela ideia fixa, vamos dizer assim, né? Mas eu analisei e achei, voltando novamente a dizer, muito interessante, e analisando a palavra alienação. O ar é a negação, né? É você sair dessa linha de conexão com você, com o self, com sua consciência, né? Eu não sei se tem lógica, mas foi o que eu vi, e eu achei isso com lógica e muito interessante. E quando você fala da tragédia,
me transportou ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala do escândalo, né? Que escândalo, a tragédia, nesses casos, é escandaloso, né? Muitas das vezes o escândalo é, é necessário, mas ai daquele que faça, passa por isso, né? Eu gostei muito, obrigada. Uhum. Muito bem. Olímpia? Boa noite, Gelson, Humberto e a todos e a todas. Eu estou aqui, quando tu estava falando, Humberto, aí do Perseu, no meu livro, na página 86, a benfeitora escreve, é logo na introdução, né, do capítulo. Então, ela escreve: surpreendido, no entanto, pela doença e pela morte, desperta assustado sem haver vivido, estranhando-se a si mesmo e descobrindo tardiamente que não se conhecia. Foi um estranho durante toda a existência, inclusive de si próprio. Gelson, tu poderia comentar, tu, Humberto, porque para mim ficou tão profundo, né, desse assustado. Ele descobriu que a sua existência foi do nada, ou que pouco aprendeu. Hum. Na verdade, né, Olímpia, em vários momentos, a benfeitora fala da sombra, né? Tudo aquilo Aham, sim, sim. que a gente nega, né, se torna meio que destino. Em algum momento, aquilo se volta contra a gente ou se impõe, né? Então, de uma certa maneira, tu tem duas, duas dimensões aí de resposta, né, psicológica. Uma é fugir cada vez mais, né? A outra é esse susto, né? Esse susto que é esse susto do confronto com a gente mesmo, da qual a gente não tem como evitar, né? Porque quanto mais a gente deixa de lado a nossos compromissos, mais assustador fica depois que a gente olha para trás. Puxa, quanta coisa para arrumar que eu deixei de lado. Agora o trabalho é maior, né? E aí que entra a questão da medusa, né? Que a medusa envolve todos aqueles conteúdos, do ponto de vista psicológico, a medusa está muito ligada à psicose, né? A petrificação daqueles conteúdos que são tão terríveis, a sensação do outro dentro de mim. Porque a Medusa é um dos três deuses mascarados da Grécia Antiga, que representa a noção de outro, aquele outro desconhecido, que assusta, que é uma parte de mim mesmo. Então, tem conteúdos internos que são tão violentos, tão terríveis, que eu não tenho como me confrontar diretamente. Se eu olhar para eles diretamente, eu psicotizo, né? Não tem estrutura. De repente, quem sabe eu não matei alguém querido em outra vida, e a consciência disso daria tanta dor que eu não ia aguentar nesse momento. Então, certos conteúdos internos que eu não tenho como enfrentar de maneira direta. E Perseu sabe disso. Então, essa eu acho que é a sabedoria do Perseu. E apesar de ele ser um herói, ele é um herói que não perdeu a dimensão do humano e sabe que ele precisa dos deuses. Sabe, precisa da ajuda de Hermes, de Atenas, né? E outros deuses para poder enfrentar a Medusa. E não pode olhar diretamente para ela. Então, ela tem que ter o escudo para poder refletir e ter aonde cortar a cabeça dela. E uma das versões que o Ítalo Calvino nos traz, quando o Perseu está indo embora e ele põe a cabeça da Menusa num saco, né? E ele vai deitar assim para tomar uma água e deixa o saco do lado dele. Esse saco ele se abre e uma parte da serpente da Medusa toca no riacho. E onde ele toca nesse riacho, tudo fica pedras preciosas. Então aí tem uma dimensão contrária da coisa terrível, que é aquele lado veneno, porque da minúcia sai o veneno, mas sai também essa capacidade ali na hora de transformar algo que é normal, que é medíocre, em algo extraordinário, algo precioso. E o Ítalo Calvino fala então da leveza como uma combinação
da objetividade e da determinação. Né? Então, de uma certa maneira, o que a Joana está colocando, que a gente poder lidar com os terrores e esse susto que a gente pode ter diante da vida e de nós mesmos, precisa de leveza, né? E Aham, essa leveza para a Joana, ela é resultado da objetividade e da determinação, né? E essa uhum, objetividade e determinação é aquilo que ela está chamando de consciência lúcida, que é a simbologia do espelho. Então, quando eu tenho uma realidade que me sustenta, que me dá consciência, né? Me dá lucidez, me dá então determinação e objetividade, as coisas ficam mais simples. E eu sei lidar com uhum, elas, ou sei buscar recursos indiretos para lidar com aquilo que me petrifica. Então, frente ao susto, eu diria leveza. E a leveza uhum. ligada à consciência lúcida que Joana propõe aqui no texto. Gelson, Humberto trouxe ainda há pouco medo, né? Leveza, não ancorar no medo, né? Que o Sim, Humberto a estava leveza falando para antes mim da tua fala, né? tem aquela leveza, aparente leveza de eu estar pisando em ovos, né? Essa não é leveza. Esse é o medo que qualquer coisa pode quebrar, né? Então eu fico aqui nesse estado de angústia, de receio, diante de uma realidade que é factível de eu não conseguir enfrentar, ou que seja muito terrível, muito frágil para mim lidar. Enquanto que a determinação não é poder lidar de uma maneira objetiva, focado naquilo que é essencial, e isso daí me dá realmente a verdadeira leveza, né? Então, eu piso com certeza, eu piso no lugar certo, e aí o Uhum. medo não me ataca. Ok, obrigada, Gelson. Leveza de selfie, né? Obrigada. Eu sou Li, Silvia. Eu lembrei de duas coisas, dois momentos, quando o Dr. Jorge estava falando, e também você, Humberto. Primeiro foi do Homem do Campo, né? Que ele realmente, eu não sei se é porque eu sou ainda daquela época, com a minha família, meus avós, nós íamos passar as nossas férias na fazenda, ou de um ou de outro. Um tinha gado, o outro era plantação. E era maravilhoso, eu e a Elza, era maravilhoso para nós, era assim, bem saudável, bem uma coisa maravilhosa. E não existia, por mais que eles estivessem preocupados, por exemplo, que o sol estava muito forte, ou então podia vir como é que é? Chuva de granizo, uma coisa assim. Eles não, eles não tinham essa neurose. Será que é por causa de morarmos na cidade? Mora-se na cidade, se transforma daí transforma num bicho mesmo, né? Um bicho moderno. Não é a mesma coisa que o campo. Lembrei disso, sabe, da simplicidade do campo. E também eu lembrei de Homero, você sabe, falando da Ilíada, né? Estava pensando em Homero também, que eu tenho Odisseia, e é assim, muito. A aventura de Homero foi assim, impressionante também. E alguns desses valores que vocês estavam falando, também a gente se vê nesse romance maravilhoso, né? Para mim, maravilhoso. E então, eu só quis fazer, sabe, veio essa lembrança para mim dessa. E também mais uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês lembram de um filme? é, Acho que era americano. É um filme que era sobre os homens moldaram de alguma forma que as mulheres eram perfeitas, perfeitíssimas. Isto é, não tinham personalidade nenhuma. Elas realmente eram belas, lindas, tudo perfeito. E vocês lembram desse filme? Ele é horripilante. Para mim é horripilante mesmo. Mas era toda aquela estética perfeita, aquela coisa, porque eles queriam, eles eram muito machistas.
Então, eles tinham essa ideia, essa fantasia. Muito bem. E apareceu uma The mulher, Hatford uma, Wives. tá, The obrigada, Hat... esse mesmo, obrigada, querida. E uma senhora que apareceu, ela não quis estar naqueles moldes. Então, foi quando começou daí, digamos, uma espécie de tragédia, porque começou a modificar tudo, tudo lá. Fica até trágico no final, tudo. Eu não sei se você assistiu, mas eu lembrei disso nos estudos de hoje, eu lembrei que a gente fica meio robotizado mesmo, porque está com aquela ânsia de querer ser igual ou então superar algo, a pessoa realmente fica bem robotizada, né? Parece que vai perdendo os sentimentos, perdendo até o controle do que é o simples, o essencial. Bom, era isso só que me veio esse devaneio. Posso começar, Gelson? Que acho que pelo menos um tópico pega bem dentro da minha área de trabalho, que é o romantismo, né? E essa relação que você começou a estabelecer, Sueli, sobre a fazenda e ela possivelmente ser uma vida de menor ansiedade, menos medo e, consequentemente, também mais naturalidade, ou por causa da maior naturalidade ser uma vida de menos ansiedade, né? É exatamente o mote do romantismo, né? O romantismo vai denunciar a nossa urbanização, e isso 200 anos atrás, né? Excessiva urbanização, confortos excessivos, e isso há 200 anos, como sendo uma fonte de alienação, justamente, né? E uma das características que o romantismo destaca é exatamente o que você destacou, que é o seguinte: o sujeito da cidade, quanto maior a cidade, maior isso vai ser presente na vida dele, mais claro isso vai ser presente. Ele tem um senso de que a natureza é terrível, descontrolada ou perigosa, né? Então, a neve é incômoda, o calor é extremo, a chuva é danosa, né? Causa enchente, causa estragos, né? Então, quer dizer, o mundo ele é tão humano e tão artificial, porque é só produtos do homem, né? Prédios, casas e ruas, metrôs e tal, que o ser humano passa a interpretar a natureza como hostil e como inimiga. E o sujeito que mora na natureza, ele não é jamais afetado por esse delírio, né? O sujeito que mora na natureza pode estar nevando 2 metros, ele nunca acha que tem neve demais, assim, que a neve é um problema, que a neve está errada, né? Pode estar chovendo muito, pode cair a casa dele, ele sabe que aquilo é normal. Pode estar fazendo um calor terrível, ele sabe que aquilo faz parte dos ciclos da natureza. Então, o sujeito do campo, ele olha para a natureza como assim, é você que me manda, e eu sei que é você que me manda, eu sei que você uma hora vai me destruir, né? Não é que ele ingenuamente vê a natureza como boazinha e pacífica, mas ele sabe que a natureza é o poder e eu sou a formiga andando na natureza, né? E a urbanização, ela vai incutindo em nós a fantasia de que nós somos o poder e a natureza é um inconveniente que a gente está quase dominando. E aí, por isso, a tragédia é tão incômoda, porque quando vem a enchente, quando vem o calor extremo, quando vem o frio extremo, o vento, né, o tufão, a gente olha para a natureza e fala assim: peraí, você é minha serva, né? Eu estou te domesticando, eu estou te controlando. O que é isso? De que maneira você está me traindo, né? Por que você está me traindo dessa forma? Isso tudo foi perfeitamente diagnosticado pelos românticos, já na época ali da Revolução Francesa para 1810, mais ou menos para a era napoleônica. E acho que tem também um pouco com o que você destacou sobre Homero, porque na Odisseia, por exemplo, a gente está enfrentando um problema que ele é um pouco um problema ambiental, né? É uma viagem muito longa, é um problema social, são vários os inimigos, e esses inimigos tentam prender, geralmente, segurar Ulisses
o Odisseu para que ele não volte para casa, né? Os deuses têm um pouco de dedo nisso, mas a sociedade também é um distrativo, as pessoas, as relações entre as pessoas, tudo isso vira para ele parte do problema, né? E por fim, o principal culpado, obviamente, é ele, né? Porque ninguém leva 10 anos para voltar para casa, nem que fosse do outro lado do planeta, né? Então, ele tem a sua. Ele usa como desculpa a distância da viagem e esses vários problemas para não voltar para casa, porque ele está já há muito tempo e quanto mais tempo ele está longe de casa, mais ele sabe que ele negligenciou as responsabilidades dele, que ele abandonou o filho, que ele abandonou a esposa e A Penélope fazendo o aquele retorno da povo. Odisseia é justamente tomar coragem para confrontar as responsabilidades que ele abandonou para ir numa guerra relativamente inútil, egóica, né? Por causa de uma princesa que foi roubada, né? E aparentemente gostou de ser raptado, né? Então, quer dizer, toda a história é uma história de um capricho, e o Odisseu, que é o mais inteligente dos heróis gregos, ele tem que justificar para si mesmo porque que ele ficou 10 anos fora. E para isso, como ele não consegue, ele fica mais 10 anos fora, tentando voltar para casa. Tentando, mas não tentando, né? Aí ele se submete a mil loucuras. Quer dizer, eu quero voltar para casa, é o que eu mais quero. Ah, mas eu também queria ouvir o canto da sereia, né? Quem não quer? Então, quer dizer, obviamente ele não é sincero no seu propósito de retornar. A Silvia queria colocar alguma coisa também, Silvia? Eu queria voltar àquele ponto da tragédia que até o Humberto estava falando. Ahm, só uma coisa antes, você falando do Nietzsche, lembrei uma coisa, inclusive, que a gente estava falando ontem, que ele, apesar que ele dizia que a gente viver é sofrer, mas se a gente encontra o significado no sofrimento, a gente sobrevive. Então, de certa forma, é um ponto meio negativo, mas ao mesmo tempo, se você vê o significado, por que você sofre, você consegue sobreviver àquele sofrimento. Então, eu estava pensando em questão em termos da tragédia, porque ah, antes a gente via tragédia, coisas assim que realmente batia com a gente, uma coisa grande, que envolvia muitas pessoas. Mas eu acho que essa falta dessa questão de alienação, voltando também ao que você estava falando, Gelson, agora tudo é trágico. Você perdeu o ônibus é uma tragédia. A vida parece que nós fazemos tragédia. A necessidade desse entendimento do que realmente significa. Nós estamos tão alienados de nós mesmos. ah, e que tudo vira tragédia. Você perdeu o ônibus. Aconteceu isso? Nossa, perdi, fez. ah, Seria justo dizer isso, que a gente vê tragédia nas coisas que, em realidade, não tem a mínima ideia de, não é tragédia, mas por causa que nós estamos tão alienados de nós mesmos e do mundo, realmente, porque nós tentamos não enfrentar a, a realidade da vida, ou certos problemas que tem, a gente sempre está num lugar ou outro. Hoje em dia existe uma distração imensa. É muito pouco tempo que parece que a gente perde com a gente mesmo. Você vê, por exemplo, você vai no ônibus, no metrô, ou qualquer coisa, as pessoas todas, outro dia eu estava notando isso, todas as pessoas no Tube estavam no telefone, e dentro da Terra, todo mundo no telefone, ninguém falava um com a gente, junto, inclusive, que mostrava o telefone um para o outro. Então, é uma questão de estar tão alienado, e a gente vê tragédia nas mínimas coisas, é quase que se fosse uma transferência, é quase que você dá uma picada em você mesmo para sentir alguma coisa. Seria lógico pensar nesse termo? Juntar que a Joana coloca aqui no texto, que ela coloca uma coisa bem forte, que o homem e a mulher não sobrevivem sem a segurança mítica. Então, é um dos mitos, que os mitos acabaram se perdendo e que a consciência coletiva acabou ficando herdeira dos choques dos opostos sem
um material, ser uma matéria arquetípica, né? Para poder apaziguar e ser uma referência de apoio e regulação psicológica. Então, os mitos, né, e assim como culturalmente, os modos de ser, né, a gente tem estudos sobre a questão de que antigamente tinham processos culturais de iniciação do jovem para a vida adulta, né? Então tinha o debut, tinha o serviço militar, tinha processos que demarcavam muito bem. Tu está saindo de uma realidade e entrando numa outra condição e preparar você para essa realidade. Isso foi se perdendo. Então, os mitos são necessários, e por isso que a Jona fala que não sobrevive a mulher e o homem sem a segurança mítica, porque a gente não tem ainda esse sentido, significado que tu falou, que quando a gente tem, a gente lida melhor com a vida. Então, os mitos ainda é um processo regulador de fora, dos arquétipos que a cultura constrói, como uma forma de nos ajudar a se situar na vida e ter referências de suporte emocional. Na medida que isso vai se perdendo, nós vamos também não se perder. Então, o que acontece? Ou a gente avança em consciência, em significado, ou a gente entra num processo atávico. Daí a Jona fala que a perda dos mitos faz com que a gente fique desorientado, né? E que isso gera violência e gera fanatismo, né? Então ela vai falando das religiões que se apoderam da mente das pessoas desprevenidas, gerando, né, um tipo de violência também. A gente fala do fundamentalismo, essas coisas todas, que é um tipo de cegueira psicológica, que tu acha que está na verdade, mas está numa escuridão profunda, mas que dá ilusão, uma ilusão que eu estou bem, ou que eu estou certo, né? E aí, então, ou tu fica nesse fundamentalismo, ou tu busca um Messias, né? Tu projeta a sombra no outro e esconde a tua fragilidade, esperando que venha um salvador de algum lugar, na política, na religião, que venha apaziguar esse caos todos que a gente vive. Então, esse é a grande tragédia da modernidade. O homem está perdido e responsabiliza o outro e espera também, de uma certa maneira, alguma coisa que possa tirar ele desse lugar. E não o caminho da derrota do ego, da conscientização da minha limitação, que é o meu projeto de vida deu errado, e o retorno daí a uma consciência espiritual que possa me ajudar a retomar a minha vida a partir de um sentido verdadeiro. E aí, claro, tudo se torna muito difícil para o homem moderno. Ele se isola nesse neo-individualismo, um dia não quer saber do outro, né? E criando esse hedonismo de um lado, nessa cultura do corpo e do prazer, e de outro lado, esse individualismo que eu não quero dar conta de nada porque a vida já está difícil, eu já estou anestesiado, e o que importa é eu nesse momento, né? Um modo de sobrevivência que a gente vive, né? Digamos, assim, num verniz ainda mal em mal civilizatória, mas que representa uma barbárie nossa que está escondida aí e que está presente no nosso dia a dia. Mas também tem uma coisa, por exemplo, antes era parte da nossa cultura estudar mitologia. Era parte de ler, as pessoas hoje em dia não leem mais literatura, coisa mais profunda e sobre a mitologia, acho que o Aldous Huxley, que tem um paper que ele escreveu, que ele diz que antes você poderia falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e ele teria o conhecimento da Bíblia e da mitologia. Então, você tinha um jeito de introduzir, porque a gente conhecia a mesma coisa. Por exemplo, na parte do oeste aqui do nosso, da europeia. Ah, e nós hoje perdemos, as crianças praticamente hoje não leem mais literatura dos mitos, os contos de fadas, e os filmes que fazem dos livros de contos de fadas têm se tornado totalmente alienados, não é mais aquelas histórias que a gente lia, justificando, tentando, inclusive, aliviar coisas e tudo, né? Então, acho que uma parte do vazio também que a gente não consegue comunicar com ninguém, né?
de certa forma, que entende o que você sente, que tem a mesma. Que o Humberto estava falando da mitologia da Medusa, que antes você falava sobre a Medusa e todo mundo sabia. Hoje praticamente ninguém mais sabe. E a ideia dos mitos, não, essa é besteira, eu não vou ler isso porque não é parte, vamos ler com economia. Então, parte humana nossa está sendo perdida também um pouco nisso, né? Estamos isolando. Como você falou, Há Gelson, o ego parece que está lá parado sozinho e o há self uma está diferença da perdido. cultura grega e romana, que a cultura grega, todos eles é baseado na religião. Então, a teatro, né? A parte das Olimpíadas, tudo eram festas religiosas. Enquanto que na tradição romana, né? As festas era pão e circo, né? Para divertir. Então, de uma certa maneira, quando tu tem uma raiz, uma base religiosa, de uma certa maneira, isso ajuda a gente a encontrar esse sentido e a cultura, a arte ganha um propósito que também alimenta e sustenta a nossa alma. E a sociedade agora é consumo, é prazer, é sensação, é essa superficialidade, né, de uma realidade que é só ingestão ingestão de estímulo, não tem elaboração, não tem digestão, né? E a gente só excreta, né? Assim como a gente põe para dentro e não sobra nada disso, né? Então a gente está num momento bem complicado mesmo. Nosso tempo já está, né, Fabrício? Sim, vamos estender só alguns minutinhos e responder aqui a Débora, que está com a mão levantada um tempinho. Débora, Não, qualquer coisa também, Fabrício, só para dizer que eu achei muito interessante essa conversa de hoje, porque eu nunca tinha feito a ligação até então entre as doenças, né, enquanto sintoma assim, de uma, os doentes criam a doença, né, e aí ligando com essa questão que foi trazida aqui, do romantismo, e tal, do campo, e eu fico pensando nessa questão climática, né, que está afetando aí o nosso planeta, o nosso globo, que é consequência desse materialismo e consumismo exacerbado, né, das doenças que essa crise essa crise climática, né, tem produzido, né? O que é que essas doenças dessa crise climática falam da gente enquanto seres humanos, né, que estão produzindo essas doenças, né? E o quanto que isso exige também da gente uma consciência mais solidária, né, mais coletiva, né, que quebre esse materialismo individualista que levou a gente até aqui, né? Então, acho que para mim foi muito legal hoje pensar em termos de como que eu estou muito conectada, né, interligada, né, à natureza, a esse todo, né, a esse momento que a gente está vivendo, que é muito sério, né, que exige uma reflexão interna, né, mas que se traduza também numa postura externa, porque, né, tipo, tá todo mundo avisando que a coisa tá pegando, né, a gente precisa fazer alguma coisa. E acho que para mim foi muito, me deixou muito assim pensando, né, como é que né, como é que essas doenças, né, que são fruto do nosso pensamento, né, estão contribuindo para esse estado que a gente chegou agora, né, de aquecimento não, que é uma palavra, a gente está diminuindo, né, de uma crise climática muito grande, que também é uma crise consciencial do ser humano no seu estágio, né, no seu processo evolutivo. E eu fiquei pensando, poxa, que fantástico, né? Tá tudo interconectado, né? A nossa É. sobrevivência, né? A nossa expansão consciencial hoje está exigindo da gente se parar para pensar e ver como é que a gente pode, né, contribuir para solucionar essa crise. Porque isso que o Humberto falou, né? Eu vejo muita gente falando da tecnologia, né? Usando a tecnologia para tentar barrar o aquecimento climático, mas talvez seja um pouco dessa arrogância, né, do homem de achar que ele ainda controla a natureza, né? Que talvez o que a gente precise seja assim, usar a tecnologia como ferramenta, mas talvez se colocar numa posição de mais contato com esse sentimento de religiosidade que vocês estavam falando, para que a gente possa, de repente, enfrentar isso de uma maneira diferente, né? Não sei se foi viagem na minha cabeça, mas foi o que ficou dessa conversa aqui para mim hoje também. Eu acho que a Joana, ela trabalha exatamente esta dinâmica, só que sempre mais de um ponto de vista social, né? Uhum. Somos sempre o quê? Nós tentando impor a nossa individualidade sobre os outros, tentando dominar, explorar, tirar proveito de alguma forma, tirar prazer, principalmente, né? Segurança. E
a grande inversão do cristianismo não realizada. Nós não realizamos essa inversão, só ouvimos a notícia, ouvimos falar de meia dúzia de pessoas que fizeram, né? Mas efetivamente, como sociedade, não realizamos, que era justamente diminuir o individualismo para servir, para amar, para, né, cuidar do outro, para entender o outro, né? Agora, essa mesma dinâmica a gente pode aplicar à natureza, né? Quer dizer, ao invés de dominar a natureza, para a gente melhor administrar a natureza e nos administrarmos dentro da natureza, a gente precisa analogamente de uma reforma parecida com a reforma moral que o cristianismo prega, né? De se tornar, quer ser o maior no reino de Deus, seja o servo, né? Então, quer dizer, ser o servo da natureza seria uma forma de a gente entrar dentro dela de volta e habitar a natureza de uma forma harmônica, nos beneficiando daquilo que ela pode também nos oferecer como mãe, né, que é uma metáfora também muito recorrente até hoje, né, mas desde o paganismo até o ecologismo de hoje. Ok? Vamos encerrar o estudo de hoje, então, gente. Obrigado, Humberto, Gelson, a todos que contribuíram. E gostaria de convidar alguém para fazer a prece de encerramento para a gente, por favor.